Olá, meu amigo, minha amiga concurseira, boa noite! Eu sou o professor Vandré, Direito Penal Militar do curso Soma Concursos. Nós estamos aqui numa noite bela, de lua cheia, para falar um pouco sobre Direito Penal Militar. Vamos conversar aqui, vamos resolver alguns exercícios no que tange o artigo 9º do Código Penal Militar, que normalmente é o que as bancas gostam de cobrar. Mas antes de iniciarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos para que nós possamos continuar fazendo esses vídeos, continuar fazendo esse trabalho de vídeos grátis, de resoluções de exercícios das bancas, principalmente da banca PMDF, da banca AOCP, que vai fazer o concurso da PMDF agora no mês de abril. Então, meus amigos, vamos ficar firmes, vamos ficar calmos, tranquilos, confiar no curso, confiar no Soma Concursos, confiar no que a gente fala, focar nos estudos, não desistir, não desanimar, porque esse professor aqui sabe o que está falando. Já passei por essa etapa, já tive desse outro lado aí, olhando alguns professores, analisando algumas aulas, fazendo exercícios, porque eu acho que isso é importante para que a gente possa conseguir almejar a nossa aprovação. Beleza? Não esquece, curte e compartilhe nossos vídeos. Vamos juntos para a resolução de exercícios do Soma Concursos. E aqui vamos falar de direito militar e eu separei alguns exercícios para a gente conversar no dia de hoje. O professor André falou, André, vai lá, faz uns 10, 15 exercícios pro pessoal e tal. Mas aí eu falei, não, calma aí, professor, nós vamos fazer o quê? 2 a 3 exercícios, porque nós vamos esmiuçar cada ponto. Não é somente simplesmente vir resolver uma questão e passar batido. Nós vamos analisar ponto por ponto. Mesmo que a questão não esteja correta, a gente vai dizer por que ela não está correta, ou a alternativa, Então a gente vai conversar com vocês a respeito de cada alternativa. Que uma questão que é com 5 alternativas, a gente vai demorar às vezes 10 minutos para conversar sobre aquela questão, porque é um assunto muito corriqueiro das bancas cobrarem em concursos. Vamos lá! Para a nossa primeira questão. Eu vou confessar para vocês, a gente ia fazer essa aula de hoje de maneira em casa, um pouco mais confortável. Porém, não ia ter a qualidade que você merece, porque eu não ia conseguindo repassar minha tela no computador, você não ia ter acesso a isso aqui, meu amigo, a isso aqui, o professor não ia conseguir fazer o risquinho aqui para a gente poder conversar junto sobre a questão. Então eu optei por sair do meu conforto, vim aqui no estúdio para esse estudo maravilhoso, para que a gente pudesse gravar as nossas aulas com a maior qualidade possível para você, meu amigo. Ah, professor, mas é de graça e você está fazendo isso lá no YouTube, todo mundo pode ter acesso e eu estou pagando o cursinho e não precisava você estar fazendo isso, meu amigo. Quanto mais pessoas a gente puder ajudar, melhor, porque vai ser muito gratificante para nós poder dizer que você foi nosso aluno, você assistiu a nossos exercícios gratuitos, porque a gente sabe que nem todo mundo tem condição de adquirir um curso. Mas dessa maneira a gente consegue atingir bastante pessoas, e auxiliar de alguma maneira a resolução dessas questões, a fazer uma prova de maneira digna, de uma maneira firme e tranquila. Beleza, meu amigo? Beleza? Então vamos lá, vamos seguir firme, confia no que a gente está falando que vai dar certo. Soldado PMDF 2018, você já deve ter feito essa questão aqui. Se você não fez, está errado, já está errado. Mas eu quero já chamar a atenção para vocês do seguinte, porque a banca trouxe aqui, olha só, segundo a nova redação do artigo. Essa prova aqui ocorreu em 2018. Muito provavelmente essa lei aqui, eu acho que não tinha nem 6 meses de vigor dessa lei aqui. E a banca já cobrou essa modificação. Então você pode ver que a banca ela gosta de novidade. Entendeu? Ela gosta de novidade. Isso serve para a nossa matéria e para todas as outras. Beleza? Então agora ela já não vai mais citar como nova redação. Ela já vai citar esse dispositivo aqui já como o artigo 9º sem novidade. Vamos lá. A nova redação do artigo. Então ela quer saber exatamente como está escrito no artigo. Ela não quer saber se você é especialista em constitucional,
em administrativo, para interpretações e sabe do direito romano. Não, ela quer saber o quê? O que está escrito na lei, segundo a lei, a nova redação dada pelo artigo. Olha só, ela falou 2 vezes ainda. Segundo a nova redação e de acordo com essa legislação aqui. Alternativa A. Somente aqueles que estiverem previstos no CPM serão crimes militares. Vamos lá. Vamos passar para a próxima, depois a gente vem comentando aqui cada uma delas. Mas aqui a gente já vai... antes disso, já vou pontuar para vocês aqui, olha só. Essa questão aqui, a gente consegue resolver ela de maneira estratégica. Mas o que é isso, professor? Maneira estratégica. Olha só. Sem ler as outras alternativas, a gente vai fazer o seguinte. Vou botar aqui verdinho. A letra A, alternativa A, tem essa palavra aqui. A alternativa B, tem essa palavra aqui. A alternativa E, tem essa palavra aqui. De cara, eu já eliminei 3 hipóteses. Professor, mas por que tu eliminou essas 3 hipóteses? Gente, é o seguinte. Existe uma coisa dentro do mundo dos concursos, dentro da resolução de questões, das resoluções de questões, que versa sobre as palavras que a gente costuma chamar de palavras vermelhas. Palavras que excluem ou abrangem de maneira totalitária algumas circunstâncias. Somente, nunca, exceto, jamais, em hipótese alguma. Olha só isso aqui, gente. Olha só essa alternativa E. Não há mais hipótese. Não há mais hipótese. Não há mais... Gente, isso aqui chega a ser... salta aos olhos. Então, essas palavras você tem que circular. Viu na sua prova? Já circula, meu amigo. Que vai haver grande possibilidade de ela estar errada. Então, circule essa palavra. Beleza? Já deixa grifado lá, porque é a grande probabilidade dela estar errada. Aqui a gente já viu que a gente já elimina 3, só com essas palavras aqui. Mas vamos lá, vamos resolvê-las aqui, ó, para você verificar. Aí a gente vai repassando para vocês. Olha lá, vamos resolvendo que eu gosto disso. Somente aqueles que estiverem previstos no CPM serão crimes militares. Não, a gente já verificou que essa nova legislação, essa nova alteração, né, do artigo 9º, a 13491, ela modificou no sentido de que, no artigo 9º, inciso 1, né, ele vem falar que os crimes que trata esse código, quando de modo definidos diversos da lei penal comum ou nela não previsto, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Aí aqui ele está falando que vai ser crime militar, independente de que se estiver ou não no Código Penal Militar, desde que se encaixe em alguma das hipóteses do artigo 9º e seus incisos. Beleza? Então ele vai dizer que vai ser crime militar, olha só, no inciso 1, serão crimes militares. Os crimes que trata este código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Aqui eu costumo comentar em nossas aulas o crime a respeito de incêndio. No Código Penal Comum, ela está lá, causar incêndio, ponto. E no Código Penal Militar, ela está falando que causar incêndio, local sob administração militar. Então assim, ó, tá de modo diverso da lei penal, ponto. Já é crime militar. Mas não está previsto no Código Penal Militar, o crime de abuso de autoridade. O que eles quiseram pegar? Eles quiseram pegar a modificação que ocorreu, porque antigamente não era abuso de autoridade, racismo, alguns outros crimes que não estavam, tortura, que eram muito comuns e não estavam dispostos no Código Penal Militar. Não eram considerados crimes militares porque não estavam dispostos. A legislação foi modificada e a partir dessa nova redação, os crimes que tratam de modo diverso na lei penal comum, eles são considerados crimes militares quando executados naquelas hipóteses que a gente vai ver no artigo 9º e seus incisos, inciso 2 e assim por diante. Beleza? Então, essa alternativa, ela está errada. Somente que tiverem previstos, não. A gente já verificou.
Aqui a gente bota lá, artigo 9º, inciso 1, inciso 1º. O civil, olha lá, menor de 18 anos de idade, responderá perante a Justiça Militar Estadual. Crime militar que pratica contra o policial militar. Aqui a gente não precisa nem ir muito longe. O civil, menor de 18 anos, ele vai ter um crime que ele vai cometer no Código Penal Militar, que é o crime de insubmissão. Que é o quê? Aquele crime que aquele garoto ali de 17 anos, indo completar 18, se alista ao Exército, às Forças Armadas, e ocorre o quê? Ele não comparece no dia. Ele não compareceu, simplesmente ele evaporou. Ele vai estar incorrendo no crime de insubmissão. Ou então, quando ele se apresenta, ele sai antes da desincorporação da bandeira. Então, esse é o crime que ele pode ser cometido por civil do Código Penal Militar. Está aqui disposto bem nítido. O civil menor de 18 anos responderá por crime perante... Aí, perante a Justiça Militar Estadual, nem o civil maior de idade. Nem o civil maior de idade. Quiçá o civil menor de idade. Então, se você pelo menos leu o nosso Código Penal Militar, se você tentou já resolver algumas questões, você vai saber que essa questão estaria totalmente errada, né? O civil menor de 18 anos, poxa, a gente já vai começar a analisar. Não, ele já sabe que ele só vai cometer o crime de submissão. Beleza? E o crime e a Justiça Militar Estadual, nem o civil maior de idade responde perante a Justiça Militar Estadual. Então, é fácil de resolver essa questão aqui por causa desses motivos aqui. Beleza? Então, essa aqui estaria errada, essa aqui estaria errada. Aí você já sabia que essa aqui somente já estava errada e a outra também somente já está... Já vai só sobrar para você a alternativa C. Esse vai ser o nosso gabarito. Mas aí a gente deixou aqui dividido para vocês aqui, ó, nossa página aqui, as respostas e o gabarito para vocês terem noção. Como eu falei para vocês, o somente, né? Aí aqui falou os crimes, de que maneira que isso vai ocorrer. Novamente aqui o civil menor de 18 anos e a Justiça Militar Estadual. Aí eu falei para vocês aqui algum crime deixar de apresentar seu convocado, né? E tem a outra hipótese também, que é o artigo C. Aí vamos comentar aqui um pouco sobre esse aqui. Que ele fala aqui, os crimes que tratam o artigo 9º, quando dolosos contra a vida cometido por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto do cumprimento de atribuições que lhe forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro da Defesa. Porque antigamente, antes da modificação dessa legislação, só tinha uma ou duas hipóteses que os crimes dolosos contra a vida seriam julgados pela Justiça Militar da União. Exceto, de maneira geral, o crime doloso contra a vida ele vai ser julgado pelo Tribunal de Júri. Beleza? Essa é a regra. O crime doloso contra a vida é julgado pelo Tribunal de Júri. Só que nesses casos aqui, se eles forem praticados no contexto do cumprimento de atribuições que lhe forem estabelecidas pelo Presidente ou pelo Ministro de Estado da Defesa, eles serão julgados pela Justiça Militar da União. Isso a gente comenta muito, a gente vai falar um pouco mais assim a respeito disso nas nossas aulas. A gente comenta bastante, essa aula é bem maçante, umas 3, 4 aulas somente do artigo 9º, que a gente comenta ponto por ponto. E até vou comentar com a diretoria, ver se a gente consegue tirar umas aulas dessas e postar para vocês aí de maneira que vocês possam ter acesso também, de uma aula pelo menos, para vocês terem noção do que se trata, pelo menos esses parágrafos que foram inseridos no artigo 9º. Tranquilo? Mas você vê que a aula é para frente o tempo todo. A gente não para. Aqui a gente é dinâmico. Então, um assunto que era para ser resolvido rápido, a gente já está falando quase 15 minutos. Então, é um assunto que costuma cair, a banca gosta de cobrar, beleza? E a gente não vai dar mole para a banca. A gente vai estar junto, beleza? Antes disso, eu digo para você, não se esquece de se inscrever no nosso canal, curte e compartilhe nossos vídeos, viu? E se você for lá na nossa plataforma, use o nosso cupom para você ganhar 10% de desconto. Eu vou com Soma. Esse é o nosso cupom de 10% de desconto do professor Vandré. Beleza? Vamos continuar aqui que aqui ninguém está aqui para bater papo. Olha aqui. D.
somente aqueles crimes cometidos sobre a administração militar e desde que cometido por militar da ativa contra militar da ativa são considerados crimes militares. Aí a gente verificou ali no artigo 9º todas as hipóteses do que é os crimes militares. Então, quando eu falar somente, meu amigo, somente você desconfie. Desconfie, porque não é difícil acertar uma questão dessa. Você podia não conhecer do assunto, mas se você pegasse as 3 opções que excluem totalmente algumas hipóteses, ali, em nenhuma hipótese e somente, já sobraria só 2. A outra você ia analisar civil, menor, justiça militar. Se você tiver uma breve noção, você ia saber que o gabarito dessa questão é a alternativa C. Aí aqui na última também não há mais hipótese, né? E tem aqui que crimes militares possam ser cometidos por civil, mesmo de competência da Justiça Militar da União. Isso aqui é totalmente... Aí no inciso 3, militar da reserva, reformado, civil, considerando como tais. Então aqui vai falar também sobre os crimes militares. Então, meu amigo, aqui a gente não brinca não. Aqui a gente resolve exercício para valer. Aí, agora tem mais uma Questão aqui, que com a alternativa, usando a tática de resolução de questões, você consegue resolver essa questão também. Olha só. Olha lá. Verdadeiro ou falso? A Justiça Militar do Estado julga civis. Se você tem certeza absoluta, que a gente acabou de falar no exercício lá de trás, que a Justiça do Estado não julga civis, então isso aqui está errado. Aí você vai já direto para as questões. Olha só as hipóteses aqui. 1 e 3 são as únicas falsas. Opa! Essa que tem aqui, ó, verdadeira, já não é essa questão aqui. Única correta não é essa daqui. E todas corretas não é essa daqui. Ou vai estar tudo errado, ou a 1 e a 3 vai ser o gabarito. Você está vendo que o que eu estou fazendo aqui? Eu estou ensinando você a ganhar tempo na prova. Você sabe o assunto, você tem conhecimento do assunto, vai tentando já fazer a alternativa tática, meu amigo. Você vai ganhando tempo. Beleza? Aqui a gente já ganhou tempo. Agora a gente já sabe o quê? Que a 1 está errada. Se a 2 tiver errada também, vai estar tudo errado. Beleza? Então a gente vai analisar essa questão aqui para vocês entenderem como que a gente faz. Olha lá. A Justiça Militar da União pode julgar militares estaduais? Pode. Pode julgar militares estaduais. Sem problema algum. Não vejo lá no artigo 9º não restringe nesse ponto. a competência para julgar Militares estaduais, nesses casos contra militares da União, vai ser da Justiça Militar da União. O crime doloso contra a vida é sempre... Olha aí pra mim, a palavra... Olha aqui pra mim, meu amigo, olha aqui pra mim. A palavra vermelha tá ali. A palavra vermelha tá ali, gente. A palavra vermelha sempre. A palavra vermelha sempre. E aí? O professor tem razão. Só ouve. O professor tá falando, só ouve. Competência do Tribunal de Júri. Eu falei pra você agora, faz 2 minutos atrás, que vocês... a competência do Tribunal de Júri, ela vai ter algumas hipóteses do artigo... onde é que está isso aqui? Deixa pra lá, que eu vou comentar mesmo. Os crimes dolosos contra a vida cometidos contra civis, quando estiver praticado no contexto do cumprimento, né? Praticado no contexto do cumprimento de atribuições que forem estabelecidas, serão competências da Justiça Militar da União. Beleza? Mas se você não sabia disso, você não lembrou, tá escrito aqui, ó, sempre. É sempre. Ele restringiu demais, ele não dá margem para outras hipóteses. Então, ali a gente já aciona o nosso radar. Beleza? Olha só. Se a gente sabia que essa aqui era correta, então não eram todas incorretas. Então só sobrava essa daqui. Que
Olha só, tinha 4 opções, a gente resolveu com 2 somente. Então a gente já ganhou tempo. Então isso é importante a gente fazer na hora da prova, porque isso vai acontecer. E esse tempo vai ser precioso para a nossa redação depois, para uma matéria que a gente sabe menos. Beleza? Mas vamos continuando aqui só para a gente finalizar. Aborto entre 2 militares da União, um abortando e outro auxiliando com consentimento pode-se. Olha só isso aqui. Vou botar até aqui, ó, vou mudar a cor aqui. Olha aqui. Pode. A palavra pode é uma palavra que a gente considera a palavra azul, palavra boa, palavra que pode nos ajudar a resolver uma questão. Então, a palavra pode, ela não restringe, ela dá opções, entendeu? Então, é diferente de deve. Então, essas palavras vermelhas, essas palavras que restringem totalmente, você deve ter total atenção. Beleza, meu amigo? Então, não sobra muita coisa. Esse é o nosso gabarito. Aí eu falei para vocês cada uma das opções, o que é, o que cai, o que não cai. E era isso. Beleza? Ufa! Espero que você tenha gostado da nossa resolução de exercício. Nós vamos fazer isso de maneira mais rotineira, mais corriqueira, para que você possa se ambientar um pouco com o direito militar, que muitas pessoas saem da faculdade sem nem saber que existe direito militar. E principalmente numa prova de concurso público para a carreira militar, policial militar, tem que saber, beleza? E é isso, meu amigo. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela sua paciência. Não esquece de curtir e compartilhar os nossos vídeos, beleza? Para que você possa ter acesso, sempre que a gente for fazer algum vídeo, você saber que a gente está falando sobre determinado assunto, beleza? Nós aqui do Soma Concursos, para a gente é um prazer poder estar aqui nessa noite, poder aqui conversar com vocês a respeito um pouco mais do artigo 9º do Código Penal Militar. E assim a gente vai junto até a aprovação de vocês. Contem conosco, fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!